Ah, qual que é seu churn, né? A sua taxa de cancelamento? Ah, é 2%. Aí eu falei, mas isso é bom ou ruim? Ele falou, ah, porque o mercado. Eu falei, esquece o mercado. Você com você mesmo. O ano passado como você tava? Ah, eu tava 1,5, então tá ruim. Se você está piorando para você mesmo, depois você olha para o mercado. Olá, eu sou Vitor Cosme falando com você e, como sempre, eu trago histórias reais de pessoas incríveis e histórias incríveis de pessoas reais. Mas hoje eu acho que eu tinha que transformar toda essa história, que eu falo de história incrível, real, em aula. Hoje eu vou ter aula aqui. Hoje eu e vocês, todo mundo vai ter aula aqui. Estou com uma pessoa incrível, real e que tem um conhecimento bárbaro sobre um negócio que todo mundo precisa e às vezes a gente nem sabe disso. Se apresentou aqui com o Alec, que gostoso. Obrigado, Alec, você está aqui, viu? Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Prazer, esse projeto incrível. Eu adoro, de falar eu arrepio de gostoso. coisas maravilhosas, assim. Então eu sou a Lec, todo mundo... É Lectícia, né? Minha mãe não facilitou minha vida. e esse nome é meio icônico na minha família, né? São 4 Lectícias. A minha irmã chama Lectícia, Vitor, pra você ter ideia. Então gritou Letícia lá, Letícia é gol. Então é minha avó, 2 tias, minha irmã e eu. Irmã Letícia, A minha irmã. mas deve ter alguma coisa. Não, Letícia, é Ana Letícia. Letícia alguma coisa. É, Ana Letícia. Legal. Ana Lectícia, né? E você com esse sotaque aí deve ser gaúcha. É gaúcha. Mineirinha. Adoro pão de queijo. Eu falo que se eu puder me apresentar, adoro pão de queijo e adoro transformar problema em oportunidade. Oba, que legal. Então são coisas incríveis. Estou em São Paulo há 7 anos. Vim para cá para um desafio, uma mudança, uma transição de carreira. Então, amo essa cidade. O meu filho é mais paulista do que mineiro. Ele fala que ele é daqui, ele ama isso tudo aqui. E a gente está aqui super feliz nesses anos todos, né? Fiz a minha transição. Tô contando um pouquinho da minha história, né? Eu sou formado em educação física. Legal. E fiz a minha transição de carreira. Mas a educação física, ela tem um ponto importante na minha vida, que é exatamente o propósito de vida. Eu descobri na minha profissão a minha vocação, que é exatamente transformar as pessoas e levar elas em lugares que elas nem imaginam que podem levar. E eu também não imaginava que podia. Então, a minha história dentro da educação física, onde todo mundo ia para um lado, foi para o lado fitness, o lado saudável, eu fui cuidar das pessoas que tinham diabetes, as pessoas que tinham problema ortopédico e criança. Fui dar aula de natação para criança. Onde eu tenho 2 clientes, né? O pai e a criança, né? Porque o menino caiu na água e vira assim, quanto tempo ele vai começar a nadar mesmo? É mais ou menos isso, né? Então, essa vivência com o cliente de várias esferas me aproximou de um mundo que eu falei, cara, tem algo mais. Porque a educação física para mim era uma carreira muito curta. Que era para quase todo mundo, para né? quase todo mundo, né? Então, ou você ia para a escola, né? Trabalhar em escola, ou você ia para academia, mas para ser dono de academia. Você tinha o intuito de abrir um negócio. Eu nunca quis abrir uma academia, eu sempre quis trabalhar com as pessoas. Então aquilo me gerou uma inquietude, que eu falei, cara, eu preciso dar um próximo passo. E aí eu comecei a fazer gestão de pessoas. E aí eu transformava o resultado do meu cliente com essas pessoas. Eu falei, opa, isso aqui tá dando legal. E esse desenvolvimento todo, usando a tecnologia, foi quando eu juntei a tríade. Uma empresa aqui de São Paulo me chamou para fazer... Ó, esse negócio aí parece fazer sentido. Vem fazer aqui pro meu pessoal, que negócio... Exatamente, assim, porque né? os meus clientes utilizavam o software deles. E eles viravam para mim, Leque, os seus clientes ficam mais tempo, compram mais e usam mais a ferramenta. É isso que eu preciso. Num primeiro momento, ainda nesse mundo fitness. Nesse mundo Quer dizer, fitness. você tem o teu propósito, a educação física está ligada ao teu propósito pessoal, que deve ser de oferecer para as pessoas uma vida mais saudável, Isso. mais longeva, mais bacana. Só que aí você tem quase de 1 para 1. A hora que você vai lá e tá pegando na dor de alguma empresa que está fazendo isso, já passa a ser de 1 para 1 porção, né? Uma porção. Sensacional. Legal. Agora você consegue falar um pouco, porque isso aí é um monte de coisa que a gente ouve. Hoje tá cheio de especialista por aí. Customer Success,
sucesso, relacionamento, CRM, a gente tem um monte de siglas aí, e dá a impressão, até por ignorância, né, que as pessoas ou não compram esse tipo de ajuda para que seus negócios cresçam, porque elas desconhecem o que pode ser oferecido para elas, ou elas não compram porque elas nem têm ideia de como começar. E ainda tem uma terceira família, que é a família da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim, porque ela acha, não, mas eu sei tudo do meu cliente. Como é que começa isso? Como é que começa essa história de você asfaltar esse caminho que tem entre a tua oferta, você empresa, com o lado do cliente, com a necessidade do cliente? Eu acho que eu vou dar um passo atrás, foi exatamente quando eu entrei no mundo do Customer Success, no sucesso do cliente. Primeiro, ninguém sabia nada. O que era aquilo, se era de comer, de passar no cabelo, o que era, né? Não sei para que serve isso aqui. E todo mundo virava para mim e falava, não, você tem um pré-requisito disso. Isso surge do mundo SaaS, né? Do mundo do software, principalmente por conta da mudança da forma de cobrança e pagamento dos clientes. Que antes era um contrato fixo, né? Gente, vou entregar a minha idade. Era o cheque ainda, né? Você dava 12 cheques ali e era uma relação onde você prendia o cliente num parcelamento. A partir do momento que isso muda, onde a gente começa a ter a recorrência, que são as assinaturas, né? O que a gente faz hoje no Netflix, no Spotify e outras coisas que a gente faz assinatura, as empresas começaram a entender que o cliente passa a ter um poder de decisão de querer ou não ficar com você. Todo mês, não só no final do contrato, né? Todo mês. É isso aí. E aí você tem que mudar. Então, o pós-venda, né, quando a gente fala, ele precisa entregar o que o cliente comprou. Porque senão o cliente vai embora. E o cliente, neste momento, ele tem uma autonomia e um poder de decisão, porque ele sabe o que ele quer. Hoje a gente tem clientes que sabem constantemente o que eles querem, para onde eles vão. E as empresas têm que estar acompanhando essa evolução. Então lá atrás, quando vem o Customer Success, e cheio de sigla, MRR, Churn, isso eu falei, gente, como é que a gente coloca isso dentro da nossa realidade? Então, quando eu fui trabalhar e criar um produto, uma empresa que fosse voltada a isso, a primeira coisa que é o meu papel, e eu acho que é de todo mundo que tem um negócio ou um serviço, é educar o seu público. Eu precisava mostrar para o público que realmente é um Customer Success. Quando a gente fala, e hoje eu já facilito, falo o sucesso do cliente, mas mesmo assim não é tangível ainda. Então tudo que a gente transforma, a gente tem que falar assim, cara, o que isso vai mudar o ponteiro? E quando eu percebi isso, eu falei, eu preciso transformar essa estratégia em ações práticas para o meu time. Então, criei o que era, o que é faturar X milhões no mês para quem está atendendo um telefone. Significa que se você tiver 20 ligações, dessas 20 ligações, 19 você tiver uma avaliação positiva e este cliente continuar com a gente, significa que a gente está chegando nos 10 milhões. Então, a grande dificuldade era a tangibilidade. Você faz parte desse processo como um todo. Porque as pessoas não se sentem fazendo parte do meio. Quer dizer, então tem uma mudança do lado de lá. Primeiro do lado de lá, na época em que o cliente, as empresas estavam muito mais preocupadas com a sua oferta, ela tem que aumentar aquelas palavras, market share, elas têm que crescer cada vez mais, e o cliente, muitas vezes, é um detalhe, porque ela precisa de mais, ela precisa de 10, 100 mil, etc. E esse cliente que estava lá na borda, de repente ele passa a ser o centro, e está lá sendo cortejado por um monte de gente. E aí, para interagir com isso, também eu não posso mais ter aquele atendedor de balcão que a gente tinha antes, só reativo. Esse cara também precisa mudar, né? Exatamente. Então, assim, criaram-se novas posições para essa retenção e fidelização do cliente. Então, o CS, esse Customer Success, nada mais é do que uma gestão de cliente eficiente, onde você tem que entender que ele vai entrar no ponto A e ele vai para o ponto B. E não necessariamente vai ser uma reta para poder ser rápido. Às vezes ele vai precisar dar um monte de voltinha aqui para chegar. E você vai conduzir essas voltinhas da melhor forma. E essa voltinha que é dura, né? Porque a gente cresceu a vida inteira, a gente se programa para sempre ir
ao futuro e além e avante, a gente quer sempre ir além. A gente quer sempre ir rápido, ir para frente. A gente dá um passo para trás para reorganizar os processos, se entender melhor para depois continuar, é uma história. Exatamente. Agora, quem que você diria que precisa disso? Todo mundo que tem cliente. Porque, vamos pensar, a padaria, vamos trazer exemplos tangíveis. O que o padeiro, qual que é a responsabilidade do padeiro no sucesso do cliente? Que o cliente compre mais vezes, que ele vá lá todo dia para comprar o pãozinho dele, ou mais vezes na semana, e que ele tenha um pão de qualidade, que ele indique alguém, ou que ele comece a comprar. Ele compra um, ele vai comprar dois, vai comprar três, e do três ele vai comprar um pãozinho do lado, um bolo. Então, o que é o sucesso do cliente? É para quem tem cliente e precisa trabalhar numa retenção deste cliente na sua base. Leque, eu dei uma aula outro dia, a menina tá assim, eu trabalho com venda de sapato. Como é que eu trabalho a fidelização do cliente? Qual é a recorrência de compra do seu cliente para um sapato? Para isso você precisa entender um fim. Então vamos pensar num tênis. Um tênis de corrida dura em média, na sua alta performance, vamos pôr aí, agora é por quilometragem, né? Então, X quilômetros. Se eu sei que esse tênis dura X quilômetros, eu tenho um momento certo de ofertar um novo sem que ele espere que a performance do tênis caia para que ele vá. Então eu começo a entender. E quanto mais sutil for isso, mais legal é. Quando de repente eu tô lá e meu tênis está começando a ficar velho e eu do nada recebo uma mensagem: nossa, tem uma linha nova incrível e você que já é nosso cliente, você tem não sei o quê. A gente se sente todo especial, né? E assim, se eu sei, Vitor, a mensagem é assim: oi, Vitor, tudo bem? Sei que você já tem um dos nossos tênis e ele tá na meia vida dele, porque eu sei que você está... Se você está comprometido com o que você fez comigo, você está na meia vida dele. O próximo desafio, pode ser que a próxima corrida sua, ele não esteja na alta performance dele. Então eu tenho aqui produtos que vão te ajudar a melhorar a sua performance. Você programa uma régua de relacionamento e isso não precisa ser todo mundo ligando. A tecnologia te ajuda nessa hora. Você já sabe como disparar. Você não vai encher o seu cliente de um monte de e-mail, mensagem... É assertivo, é no momento certo. E é engraçado que a decisão de compra, a decisão que a gente faz envolve um monte de coisa, e eu não sou especialista nisso, mas eu sou especialista em mim. E muitas vezes eu não pego a opção mais barata. Eu pego a opção daquela pessoa que me entende melhor, que me trata melhor, que está mais preocupado com o meu bem-estar ou com o meu sucesso do que exatamente com a meta dele. Nossa, que coisa antiga que faziam antigamente. Nossa, eu estou precisando fechar a meta desse mês. Nossa, me ajuda. Me ajuda, pô, eu não tenho nada a ver com isso. Eu preciso ser feliz, né? É exatamente isso. E olha o quanto o Customer Success pode ajudar quando eu falo qualquer tipo de negócio. Se eu tenho os cases de sucesso da base do cliente, se eu tenho como prova social, que é o que as pessoas mais querem hoje, né? Realmente ter pessoas falando da sua marca. Eu viro para um vendedor e potencializo essa venda dele. Uma coisa que eu provoquei em um empresário outro dia foi o seguinte, ele falou assim, na minha equipe de venda é maravilhosa, ela vem batendo recorde de venda. Eu falei, que bom, fico feliz. Mas eu quero te fazer uma pergunta. E eu não quero que você fique com raiva de mim. Aí ele falou assim, tá bom, Leque. O seu melhor vendedor é o seu melhor vendedor que tem na base os clientes dele? Ou o seu melhor vendedor perde cliente o tempo todo? E o médio aqui, o que está no meio do caminho, é um vendedor mediano, não bate a meta todos os meses, mas tem uma retenção de clientes na base sensacional. Quem é o melhor vendedor? É isso aí. Aquele lá volta ou não? Ele está sempre fazendo primeira vez. Nossa, mas é um monte de coisa. E eu não sei vocês, eu começo a ficar aqui incomodado com os meus clientes, a forma como eu trato eles. Será que eu estou dando toda a atenção? Porque a gente, e talvez esse seja o grande problema, quando a gente faz a gestão do nosso negócio, como um monte de gente que nos assiste. Porque a gente está sempre tão preocupado com as nossas entregas, com fazer um bom produto,
que a gente acaba esquecendo o processo como um todo, né? A gente vai lá e fala, resolvi esse problema, mas na hora que você resolveu esse problema, você deixou algumas coisas para trás. Algumas coisas. É isso? Essa linha, ela tem que ter uma sequência. E eu vou quebrar um pouco muito do que eu falo, né? As pessoas me contratam para trabalhar o sucesso do cliente. E o que eu mais faço nas empresas, Vitor, é trabalhar o insucesso. Porque é onde está o problema. Então eu chego e eu apresento uma jornada do insucesso. Porque é nessa jornada que vem o sucesso. Por exemplo, o seu funcionário sabe lidar se o software sai do ar? O seu funcionário sabe lidar com uma objeção que o seu cliente tem de um determinado ponto da sua trajetória? A gente só treina ele para dar certo. É isso aí. A gente não treina ele para o que dá errado. É isso ele aí. não tem uma caixinha de ferramentas falando assim, aconteceu isso aqui, pá, eu já sei o que eu vou fazer. Então a gente empodera ele para o sucesso. Mas ele, 90% do dia dele, ele só resolve o problema. E a forma de resolver problema, uma resposta de um problema, uma resposta errada de um problema, nossa, pode dar uma melada tão grande, nossa. Vou te dar um exemplo hoje. Aconteceu hoje com um aluno meu e um grande amigo. Ele comprou uma cápsula de café, uma determinada empresa. Não vamos expor os empresários aqui. E essa cápsula, ela veio numa edição especial para algumas determinadas máquinas. E ele foi testar e a cápsula não era barata. Cada cápsula saía mais ou menos R$20. Então é um café, não é um low ticket, é um high ticket, é um produto de alta qualidade. E toda vez que ele colocava nessa máquina, não dava o total de café que estava especificado, né? Então, se é 80 ml, não chegava em 80. Ele entrou em contato nos canais de comunicação e o atendente virou para ele e falou assim, não, esse café é especial, mas a sua máquina precisa passar por uma calibragem. Aí ele foi lá na cartinha do que veio do café bonito e falou assim, mas aqui não fala nada em calibragem da máquina. E aí ele falou assim, não, mas aqui não fala disso, né? Não, mas todo café você tem que passar por... Mas você deveria saber disso. É tipo assim, a responsabilidade é sua, cliente. E aí ele não resolveu o problema e encerrou o chamado. Mas sabe o que é pior? Que as empresas que estão nessa, elas não se tocaram que o consumidor mudou. Isso talvez há um tempo atrás... A pessoa ia falar, nossa, é verdade, eu não vi, eu não sabia que eu precisava calibrar minha máquina, eu devia ter visto isso. E hoje ninguém mais está aceitando isso. Hoje o consumidor de fato mudou. Agora, tornando essa coisa mais tangível, Leque, eu entendo que isso é um processo contínuo, né? Mas a tua intervenção, né? Quando você vai lá e vai descobrir o problema e vai... tentar sanar esse problema e colocar num outro patamar. Ele é um processo, tem começo, meio e fim, ou é alguma coisa contínua que você continua com a empresa? Eu gosto sempre de ser muito claro com as empresas, né? Então eu tenho 5 pilares que eu trabalho, Vitor, nas empresas, né? Primeiro, a consciência do que e por que trabalhar o sucesso do cliente. Porque as pessoas vivem o sucesso do cliente ou estão numa área de sucesso do cliente, mas não sabem para que serve e o que ele tem que fazer. Depois eu entro exatamente na jornada do cliente, não na formatação de uma nova jornada, no embasamento da jornada atual, de uma foto do que acontece hoje, desde da necessidade no marketing até o cancelamento do cliente. Toda a jornada disso. Pra quê? Moleque, mas pra que você olha isso? Porque ali me conta o cenário atual do que eu tenho e dá clareza para as tomadas de decisão. Porque eu não vou corrigir a jornada inteira de uma vez. Isso é uma das coisas que eu sempre falo. Você vai escolher um pedaço, um momento, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Porque a operação não para. E eu tô trocando a roda do carro com o carro andando, né? E isso acontece. Ou eu escutei um outro dia que eu tô num jato para baixar o trem de pouso na hora do pouso, entendeu? Então agora tem que resolver. É mais ou menos isso. Então, a segunda é essa consciência para que a gente olhe e entenda onde está o problema. E que muitas vezes nem o cliente sabe disso. Não sabe. Né? Aí tem uma ferramenta... ferramenta... Eu sei toda a minha empresa, mas não tem... Não sabe. Vitor, é impressionante. Eu faço perguntas que as pessoas
elas mesmas falam assim, pô, Leque, aí você fez sacanagem comigo. Não, eu tô te dando a realidade. Então, esse é o segundo pilar. O terceiro pilar é a gente entender por que a gente está perdendo o cliente. Para entender sucesso, a gente tem que entender a rejeição. E dói, né? E dói. Esse é o momento que dá faísca, e eu venho trazendo uma análise muito profunda de que não só esse aqui foi o motivo do cancelamento, não. Esse é o motivo, qual que é a causa, detalhe, o que aconteceu, o relato do cliente, o relato da empresa e um ponto que ninguém trabalha, Vitor, aonde o cancelamento começou. Isso começou numa venda desalinhada, de um processo de implantação. Isso não, eu não estou culpando o comercial, porque eu, como CS, eu tenho a responsabilidade, se o meu parceiro acontecer algum problema, eu tenho que tentar melhorar essa experiência e corrigir o problema. Né? A independência das áreas tem que se tornar independente. Né? A gente vive isso hoje. Então eu vou trabalhar a perda de cliente e a dor. Passo para uma próxima etapa, que é ter os números e os indicadores certos para poder mapear isso tudo. Né? Os números, eu brinco muito e falo isso nas consultorias e nas aulas, o número para mim tem que contar uma história. Porque senão para mim é só um número. É só um número. É isso aí. Né? Então, assim, eu ainda venho e falo assim, qual que é seu churn, né? A sua taxa de cancelamento? É 2%. Aí eu falei, mas isso é bom ou ruim? Ele falou, porque o mercado. Eu falei, esquece o mercado. Você com você mesmo. O ano passado, como você estava? Eu estava 1,5, então tá ruim. Se você está piorando para você mesmo, depois você olha para o mercado. Senão você cria muletas. Aí eu vou tirando as muletas todas. Aí depois desses indicadores, de mostrar o que é uma saúde do cliente realmente sustentável, eu passo para a oportunidade de crescimento, o growth. O que a gente pode ter dentro de uma linha, uma construção de um funil de vendas, onde eu vou cada vez mais diminuir o custo de aquisição do meu cliente e aumentar a vida dele aqui dentro com produtos certos. E finalizo falando do profissional que está atuando com esse cliente. Então a gente monta toda uma estrutura de como é que você vai acompanhar, junto com o RH, o PDI, os one-on-ones, os feedbacks, as soft skills, hard skills que você precisa desenvolver. E aí eu faço todo esse fechamento e entrego essa embalagem para ele trabalhar. Para essa proposta de valor, para essa jornada que você se propõe, para evitar esses problemas, para ter números mais saudáveis e para aproveitar as oportunidades, esse aqui é o cara que precisa estar lá. Né? Olha que legal, né? Puta, eu adoro essas coisas, fiquei até com vontade de anotar, tomara que você anote por aí. Porque é isso, eu passei por várias consultorias e mentorias na minha vida, onde o conteúdo era muito legal, mas eu não conseguia colocar em prática. Hoje a gente vive uma obesidade de conhecimento. As pessoas têm muito conhecimento. É verdade, é over, né? É muito, porque é fácil, mas o que vai me fazer dar o próximo passo? Então eu criei esses passos para terem ações fáceis, tangíveis do dia a dia. Dá a impressão que está tudo aí. É como quando a gente vai naquele restaurante que tem 8 páginas de cardápio. A gente nem sabe por onde começar. Não sabe. Não é isso? Acho que a informação está toda ali. Qual que é o prato do dia mesmo? Qual que é a indicação do chefe? É isso aí. Né? E depois, ainda você come alguma coisa e você fala, mas não gostei muito. Aí o garçom fala, mas também você foi pedir isso, aqui o melhor é tal coisa. É assim? Espera passar. Sensacional. Muito legal. Agora, me conta uma coisa, até pela tua experiência, adotando alguma coisa assim, esse cuidado, porque isso acima de tudo tem um cuidado, a gente olhar onde vai ser o próximo passo, a gente sair do automático, a gente sair dos nossos pré-conceitos, os nossos conceitos todos pré-concebidos. Você consegue imaginar, tangibilizar o que dá para se conseguir em termos de resultado para isso? Olha, eu venho mapeando junto com os meus clientes dessa estruturação, dessa organização. Eu falo que é fazer o arroz com feijão bem feito. A gente vem colhendo crescimentos de até 30%. Uau. Que é uma empresa que cresce 30%. Ou que começa a gerar. Ou deixa de perder, né? Você sabe que o melhor que já tá lá, né? Porque às vezes, Vitor, eu não vou criar roda pro cara vender mais. Eu vou fazer ele parar de perder dinheiro. É isso aí. E quando ele parar de perder dinheiro, ele cresce os porcentos que ele não vê. É isso aí.
Entendeu? E aquele ânsia de eu preciso vender para novos. O funil de vendas já mudou, já não é mais. Hoje é uma ampulheta. Né? A gente sabe que um time comercial performando na sua melhor estratégia, ele vai ter de conversão de 20% a 30%. A base é de 60% a 80%. É isso aí, mas a gente não olha, porque o que está aqui, está aqui. É isso. E é aquele negócio. E é a E forma o custo de aquisição do cliente é altíssimo. Absurdo. É absurdo. É altíssimo. Você perder um cliente é um negócio... É uma dor, né? Dor danada. E eu falo que com esse boom de gera lead, novos clientes, né? Novas possibilidades, oportunidades, o marketing perdeu o seu principal papel estratégico. O marketing tem um papel estrategíssimo no negócio e ele não consegue hoje exercer isso. Ele tá só gerando oportunidades. De deixar claro Exatamente. Qual é o problema que eu resolvo do meu cliente. Né? É isso. E aí isso tem um propósito e tudo mais, mas essa história vai se perdendo à medida em que eu preciso vender mais, eu preciso fazer mais, eu preciso chegar mais longe, conseguir mais lead, fazer meu funil, pipeline. É isso. Que legal, que aula e que gostoso, Leque. E uma das coisas que eu falo hoje, as equipes comerciais, a gente tem que entender muito o cliente que a gente quer abordar, né? Hoje, uma sessão estratégica, uma reunião estratégica com o cliente, que olha no seu site, e se seu site é muito estruturado, que mostra realmente o seu propósito, tem uma oferta muito clara, você vai deixar um link onde o cliente vai preencher um formulário e ele preenche. Quando ele vê que a oferta faz sentido, ele preenche e gera diretamente para o seu comercial fazer uma reunião estratégica. E essa reunião, a conversão é muito maior. E nessa oportunidade, você trabalha com uma coisa que a gente esqueceu, que é trabalhar leads frios. Porque eu gero uma necessidade na hora. Eu não tenho que ficar aquecendo o lead com oportunidades de e-book, de conteúdo, não. Se eu tenho uma promessa muito consistente, eu sei a dor que eu vou resolver, um lead que hoje resolveu olhar ou ver alguma coisa, isso aqui faz sentido. E você tem uma coisa verdadeira que realmente entrega esse negócio. Não tem mais, aquele papo de o melhor vendedor do mundo, vou vender qualquer coisa. Não, eu faço isso porque eu quero fazer isso, faço isso bem feito. Se você consegue tangibilizar isso, é incrível. Acabou. Incrível. É isso aí. Então fica sensacional. Fácil. Muito legal. Que legal. O Leque, eu sempre termino com duas perguntas aqui, sabe? Eu quero sempre saber o que você tem para dizer sobre a vida nos negócios. Pode ser palavra ou palestra, você que manda. Olha aí que lindo, adorei isso. Cara, eu desejo adaptabilidade. Para mim, a palavra do negócio hoje é adaptabilidade. É você cada vez mais entender necessidade de se adaptar rápido. Que legal. Então é só palavra mesmo. Adaptabilidade. Genial. Que é o diferencial do mercado. É isso aí. É isso aí. Vamos parar de reclamar que o tempo mudou e vão para cima de onde tem. E tem mais uma coisa que eu queria te perguntar, e essa dá para ser palestra, porque eu conheço um pouco mais da sua vida. E sobre esse negócio chamado vida, o que você tem para dizer para as pessoas? Palavra ou palestra? Palestra, cara. Agora é palestra. Cara, eu sou uma pessoa que amo a minha vida. E sem pensar em lamentações, a vida me gerou oportunidades em momentos felizes e de dores, onde eu olho para trás e falo assim, cara, que vida, que delícia, né? Perdi meus pais muito nova e não é para ninguém ficar chateado não, porque para mim foi um aprendizado incrível. Me sinto cada vez mais conectado aos dois, né? E construir uma família sólida, que é uma família que é querida por muitas pessoas, que é um exemplo, e eu gosto de falar disso, porque ser exemplo é você tocar alguém a ser melhor. Não é igual você a ser melhor. E eu vivo isso. E eu tenho a oportunidade de trabalhar com o que eu amo. Que legal. Então a minha vida, ela é incrível. Ela é um negócio que, meu olho enche d'água. Porque eu tenho grandes amigos. Olha, eu vim pra cá, pra São Paulo, vocês foram as primeiras pessoas que eu conheci. E olha aqui, 7 anos depois estamos aqui batendo papo, falando de negócios, né? De uma virada de vida. E é isso que faz parte. E como a gente interage na vida dos outros, tornando a vida dos outros mais legal.
pela nossa vida, pelo nosso exemplo, pelas nossas competências, por aquilo que a gente aprendeu, compartilhando aquilo que a gente já sabe. Legal, né? É incrível, cara. É isso aí. É maravilhoso viver. É isso aí. É lindo. Obrigado. Legal. Obrigado, viu, Leque? Eu que agradeço. Obrigado, Leque. Obrigado você que está nos assistindo. Pessoal. Se você gostou, compartilha. Manda isso para alguém que também quer saber um pouco mais sobre essa história de sucesso do cliente. Sucesso é uma palavra sempre boa. É sempre bom a gente ouvir o tempo inteiro, né? Compartilha, curte e vem assistir a gente numa outro bate-papo. Tchau, tchau, pessoal.